A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo a esse culto de estudo bíblico e oração perseverante que nós estamos realizando nessa quarta-feira. Há um texto da Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 50, do verso 4 até o início do verso 9, que nos diz o seguinte: O Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs, Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei nem fugi dele. Vale uma pausa aqui. A situação vivenciada pelo profeta não era fácil, era extremamente difícil. Verso 6 continua: Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado. A preocupação que nós precisamos ter em relação à questão da humilhação e que o profeta Isaías também tinha, não é em relação aos seres humanos, porque muitos deles são blasfemadores, caluniadores, difamadores. Mas a preocupação, sim, é diante de Deus, o verdadeiro juiz. Verso 8 continua: Pois o meu defensor está perto. A defesa do profeta não estava nos tapinhas nas costas que o mundo poderia lhe oferecer, caso ele estivesse vivendo de forma a agradar os seres humanos. Muita gente consegue agir de uma maneira que agrada aos seres humanos, mas que desagrada profundamente a Deus. E nós precisamos ter isso em nossa mente. O versículo continua: Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Palavra que traz paz verdadeira ao nosso coração vem de Deus, vem de Jesus, vem através do convencimento do Espírito Santo. E ela independe das circunstâncias pelas quais nós estamos passando. Nesse momento eu quero fazer uma oração de agradecimento por algumas coisas que Deus tem realizado em nossa vida. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo seu cuidado, pela manifestação da sua graça, por tantas bênçãos recebidas do Senhor. Bênçãos incontáveis. Te louvo, ó Pai, pelas lâmpadas que nós tivemos o privilégio de substituir no templo da IPIDP, pela questão de webcams que serão no tempo certo utilizadas para a transmissão dos cultos que virão quando essa pandemia cessar ou quando nós estivermos o privilégio de retornar à sua casa. Que nós possamos pensar mais nos nossos próximos, naqueles que dependem de uma palavra, de refrigério, de orientação, muitas vezes de admoestação, assim como nós, mas que juntos possamos crescer para a honra e glória de Jesus, o Senhor da nossa vida. Em nome dele que nós oramos. Amém. Nós teremos nesse momento um cântico que sempre me chamou muito a atenção. Eu espero que possa falar ao seu coração. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu
trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ainda no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, verso 20, a palavra do Senhor diz: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põe as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. A sociedade ela busca uma justiça estranha. No seu íntimo, o ser humano ele quer que sejam levantados líderes menos corruptos, mas infelizmente continuam elegendo os que não têm ficha limpa, pois buscarão negociar os seus votos com eles e acabam com isso, se tornando semelhantes a eles. O ser humano, para justificar os seus erros, ele tenta fazer um malabarismo com a Bíblia, que é a palavra de Deus, para tentar achar desculpa para os seus pecados. Um verdadeiro absurdo. Quando nós erramos, nós precisamos reconhecer o nosso erro, abandonar essa prática e voltar aos caminhos do Senhor. Que nós possamos fazer isso enquanto é tempo. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor Deus, quantas vezes nós queremos tratar o que é amargo como se fosse doce, ou o contrário, queremos tratar o que é doce como se fosse amargo. Tenha misericórdia, Deus, das nossas vidas. Cuide, ó Deus, para que nós tenhamos sabedoria nas nossas decisões, no tratamento que nós damos, ofertamos à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos pais. Sejamos melhores. Perdoa, ó Pai, as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti e fortaleça a nossa fé, os nossos pés trilhem caminhos de paz, as nossas mãos pratiquem ações que possam promover vida e que os nossos olhos sejam olhos bons que possam enxergar além da realidade vivenciada hoje. Abençoe a nossa nação, o nosso estado, o nosso município, as nossas vidas
e aqueles, ó Deus, que no tempo do Senhor chegarão até nós. Seja para que nós possamos abençoá-los, seja para que eles também possam nos abençoar. Usa-nos segundo a sua vontade. Capacita-nos, perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Quero trazer um breve recado, mas bem importante. No próximo dia 21 de setembro, segunda-feira, por volta das 7 horas da noite, nós teremos uma live com o reverendo Otoniel, seu filho Júnior. Nós participaremos com eles, a convite deles, e nós teremos também a participação da nossa irmã Lília Alexandrelli, mas o principal nessa história é o Raul, filho da nossa irmã Josi e do Sérgio, irmão da Olívia. Então ele está ansioso por participar dessa live e para nós vai ser um privilégio tê-lo conosco num tempo de refrigério e ele promete cantar um hino. Então que você possa participar dessa live que é em prol do reino de Deus. A Bíblia diz que nós devemos não embaraçar ou não impedir, a vida, o desenvolvimento, o crescimento dos pequeninos. E o Raul tem sido um exemplo na nossa igreja, desde pequeno, trazendo o seu carisma, o seu sorriso e a sua maneira espontânea de fazer com que a escola dominical ela brilhe para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. E que Deus continue abençoando cada uma das demais crianças, os nossos filhos, os nossos netos, para que no tempo certo elas também tenham esse desejo de falar das coisas de Deus, de cantar, de crescer. Isso é bênção. Que Deus possa nos abençoar nesse projeto. No culto dessa noite, o tema que nós trabalharemos é o seguinte: como ser fiel aos convites de Deus. E o texto base da nossa reflexão encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versos 15 ao 24. E a palavra do Senhor começa dizendo: um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Verso 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. Verso 20. E outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. Verso 21. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a você que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. A parábola dos convidados ao banquete é a segunda parte da parábola da festa nupcial que um pai faz ao seu filho. E, geralmente, quando nós convidamos algum amigo para ir conosco até a casa de Deus ou até participar conosco de um culto online, como nós estamos fazendo nesse momento, onde a pessoa ela poderá se alimentar da palavra de Deus onde estiver, carecendo apenas de uma conexão com a internet, há certa relutância por inúmeros motivos. Talvez por questão de priorizar outras coisas, TV, jogos, festas, viagens e passatempos. Mas há algum problema em ter passatempos em nossa vida? Não. Porém, quando a vida da pessoa vira um passatempo eterno, ininterrupto, e ela não tem mais tempo para ninguém, a não ser para ela própria,
Aí sim, vira um problema. Na verdade, um problemão. Tem a questão também da infidelidade, ou seja, a pessoa ela tem consciência da importância do evangelho, mas ela fica apenas na consciência. Ela não toma nenhuma atitude. Embora nós saibamos a necessidade de ser fiéis ao nosso Deus, pois Ele não aceita dividir o seu senhorio com ninguém, volta e meia nos vimos à procura de outros deuses. Hoje nós falaremos um pouco a respeito de desculpas que damos na obra do Senhor. Por incrível que pareça, desculpas dos infiéis que não compareceram na festa que o Senhor Jesus nos proporciona e cujo pagamento não está atrelado aos nossos esforços ou beleza, mas sim ao ato de Cristo na cruz do Calvário. As cédulas de nossos pecados, elas foram cravadas na cruz do Calvário e pagas com alto preço, o sangue de Jesus. Lucas 14, verso 15 e 17 nos diz: Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: Felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse: Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou seu empregado dizer aos convidados: Venham que tudo está pronto. Todos nós podemos afirmar que o casamento é uma bênção? Talvez aí você tenha até engolido seco. Mas eu vou refazer a pergunta. Quem pode afirmar que festa de casamento é uma bênção? Agora a pergunta ela é mais fácil de ser respondida. Lucas 14, verso 18 diz: Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. Então, por que insistimos em dar desculpas para nos afastarmos da bênção de Deus? Como nós podemos permanecer fiéis aos convites do nosso Deus? Primeiro, ser fiel no pouco é o caminho. A propriedade material nos afasta dos caminhos de Cristo quando não são vistas apenas como propriedade material. Pastor, que isso? Hoje eu não louvo a Deus porque a minha casa é muito humilde, mas quando eu tiver uma casa maior, aí sim o Senhor verá como ela será utilizada para marcar reuniões de oração, mesmo que seja uma vez ao ano. Mateus 25, verso 23 nos diz: Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, me desculpe, mas essa sua sinceridade de ser fiel no muito, na casa maior, no emprego melhor remunerado, em uma cidade maior, em idade mais avançada, quando estiver com a saúde totalmente restabelecida, se assemelha à sinceridade daquele primeiro cidadão. Lucas 14, 18, parte B diz: O primeiro disse ao empregado: Comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele, peço que me desculpe. Sejamos sinceros, quem aqui compraria um sítio sem antes ter visto? Nós damos desculpas semelhantes a essa. Essa desculpa tem relação direta com a questão da propriedade. Nós jamais podemos esquecer que o usufruto e a posse são nossos, mas a propriedade de todas as coisas, filhos, casa, bens, inclusive o nosso salário, pertence a Deus. A segunda lição a ser aprendida, ou melhor, desculpa a ser refletida, é a contida no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 19. Ser fiel caminhando é a maior lição. O verso 19 nos diz: Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. Mais uma desculpa mentirosa. Ninguém compra 5 juntas de bois sem experimentar antes. E essa desculpa tem a ver com os locais onde nós pisamos as plantas dos nossos pés. As viagens que nós fazemos, os lugares que nós percorremos, a vida corrida que nós temos. E nessa época de pandemia acontecem algumas coisas no mínimo estranhas, né? Em São Paulo, capital, andar de carro é perigoso, por conta da questão do Covid-19. Mas ao mesmo tempo, ônibus e metrô estão sempre lotados, sempre cheios. As escolas, igrejas e tantos outros lugares se tornaram lugares onde a circulação de pessoas passou a ser restrito e até suspenso até segunda ordem, como é o caso da nossa igreja. Mas será que quando nós retornarmos
sejam as aulas ou os cultos presenciais, quais serão as nossas desculpas para não ir até o templo, lugar de comunhão com os nossos irmãos? Serão desculpas válidas ou criadas, inventadas? Se você tem uma vida corrida e acha que quando sua vida estiver calma, você tendo tempo para Deus, o servirá de forma plena, engano seu. Exemplo de Neemias, copeiro do rei Ataxerxes, repleto de afazeres e responsabilidades, deve nos servir de alerta. Ele pediu autorização para voltar e reconstruir o templo de Jerusalém, a casa de Deus, no Antigo Testamento. Foi questionado quando ele iria e quando retornaria. A nossa vida precisará ser pautada não em quantidade excessiva de tempo para Deus, mas na qualidade de tempo para o nosso Deus. Marcos 16, verso 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O verbo ide ali, ele encontra-se no auristo, é o nosso gerúndio, seria indo. E a palavra grega é popeutentes, que é algo dinâmico. Ou seja, esse ide é mais dinâmico que imaginamos. É o nosso dia a dia que o evangelho deve ser anunciado, se necessário, com o uso de palavras. A terceira e última lição que o texto nos transmite afirma que ser fiel é ir na contramão do mundo. Em Lucas 14, verso 20, nós encontramos a seguinte expressão: E o outro disse: Acabei de casar e por isso não posso ir. Embora a desculpa desse último ela seja sincera, uma vez que ele não julgou necessário nem pedir desculpas, como fizeram os dois primeiros. Afinal de contas, ele casou, vai ter pelo menos uma festa na sua casa, um jantar, um almoço, alguma coisa. Ele vai ter a sua viagem em lua de mel. Como poderia interessar-se por coisa espiritual? E a parábola dos convidados ao banquete, ela forma a segunda parte da parábola da festa nupcial que um pai faz a seu filho. O problema desse último é que esse último somos nós. Assim como os noivos fazem aliança na hora do casamento, um dia nós fizemos uma aliança com o nosso Deus. O problema não está no casamento, de forma alguma. Casamento nasceu no coração de Deus, casamento é bênção. Mas do afastamento das coisas de Deus. Durante o casamento, durante as festas ocorridas no decorrer do casamento, durante os finais de semana do casamento, para o mundo os valores são diferentes. Traição, ser feliz, obter novos prazeres. Para Deus, fidelidade, fazer o outro feliz, valorizar os prazeres já existentes, aqueles que Deus nos proporciona. Que Deus nos faça fiéis ao seu evangelho para alcançarmos aqueles que encontram-se próximo a nós. O texto fala que estavam nas ruas, nos becos. Aqueles que encontram-se também mais distantes e ainda aparecerão em nossos caminhos, nas estradas, pelos caminhos, inclusive através das redes sociais e demais plataformas de conversa online. E o desafio fica para aquilo que está presente lá em Lucas 14, verso 13 e 14. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez. Mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Sabe por que esse desafio? Porque um dia Deus colocou pessoas em nossos caminhos que nos chamaram para essa festa, que já foi paga pelo sangue de Cristo. Vivíamos próximos a Deus, tínhamos conhecimento, mas ao mesmo tempo distantes de seus caminhos, ou seja, pela nossa infidelidade nós não tínhamos intimidade com Ele. Que Deus nos aproxime da sua soberana vontade hoje e sempre. Que Deus faça de nós pontes de ligação entre as pessoas que estão nos becos, ruas, estradas e caminhos, para que elas cheguem até o verdadeiro caminho, que é a família de Deus. Lugar de festa e celebração. Afinal de contas, como diz Mateus 14, 22, parte final, ainda está sobrando lugar. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Eu quero encerrar esse momento orando por alguns motivos de agradecimento, por alguns pedidos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso amado eterno Pai, nós colocamos na sua presença a sua igreja,
que nesse momento se coloque em oração tem os seus motivos, seus familiares. Temos pessoas queridas nossas que estão doentes, acamadas e carecem de força vinda do alto para que elas vençam. Que o Senhor dê sabedoria àqueles que estão internados para que os médicos os tratem bem. Que as suas mãos sejam as mãos desses homens, dessas mulheres. Abençoe, ó Deus, a dosagem, o tratamento, para que eles tenham plena recuperação. Dentre eles o nosso irmão Silvio Fiore. Obrigado pela sua cirurgia. Cuide também, ó Deus, do pequeno Samuel, filho do Rafael, lá de Presidente Prudente, que ficou internado na UTI neonatal, nasceu bem pequeno, mas o Senhor, em nome de Jesus, o fará um grande homem de Deus. Cuide, ó Pai, da sua igreja. Obrigado pelos detalhes do templo, como a substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED, trazendo maior iluminação, proporcionando algo melhor para os seus filhos. Mas, em nome de Jesus, abençoa o templo do Senhor que somos nós, corpo de Cristo. Cuide de cada um dos seus filhos, dos pequenos aos mais velhos. Cada atitude nossa, cada intento do nosso coração. A live do dia 21, lá com o reverendo Otoniel, que a nossa irmã Lília Alexandrelli, eu e o pequeno Raul, que tem sido um pequeno grande homem de Deus, possa alcançar outras vidas. Abençoe, ó Pai, também a liderança da sua igreja. Abençoe, ó Deus, os sonhos que o Senhor tem para IPIGP, que está caminhando rumo aos 100 anos. 100 anos de lutas, de histórias, algumas lágrimas sim, mas muito motivo de celebração. Cuide, ó Pai, daqueles que estão a caminho e quem sabe, ó Deus, chegarão até a sua presença através das nossas vidas, apesar das nossas falhas. Prepara, ó Deus, um tempo especial para a sua igreja, para que ela possa continuar sendo sal e luz do mundo, onde estiver. Nós oramos e pela fé te louvamos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem sido o sustento da nossa história, da nossa vida, da nossa família, da igreja da qual fazemos partes e dos nossos familiares. Cuide, ó Pai, também, para que o Espírito Santo continue sendo o convencedor, continue habitando e orientando as nossas vidas, e que o senhorio de Cristo possa fazer toda a diferença, nos levando a um tempo de obediência, e que seja algo constante em nós, ó Pai. Nós pedimos também, ó Deus, orientação, vindo do alto, vindo da Trindade Santa, para quando voltarmos às atividades presenciais, o Senhor conduza as nossas palavras, conduza as nossas atitudes, conduza as nossas decisões. Nós oramos, abençoando a vida do seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E até a próxima, em nome de Jesus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração.